Né? E se um grande escritor, um Érico Veríssimo, um Dostoiévski, um grande poeta como Dante, como T.S. Eliot, fossem escrever algo sobre o que está acontecendo no Brasil hoje, eles diriam algo relacionado ao estado de guerra em que se encontra o Brasil. Não é uma metáfora, não são meias palavras. O Brasil realmente está em guerra e a primeira medida necessária para tentar superar esse estado de guerra é reconhecê-lo. A guerra que nós temos no Brasil ela é de tipo híbrida, porque ela envolve vários aspectos que transcendem e muito o campo de batalha, onde são travadas batalhas no dia a dia do nosso país. Hoje no Brasil não existem exércitos formalmente enfrentando exércitos formais, mas nós temos forças irregulares que atuam com objetivos econômicos, políticos e até sociais. Nós temos uma guerra, portanto, irregular no nosso país. Mesmo aqueles teóricos da guerra tradicional, da guerra convencional, como Carl von Clausewitz, lá no século XIX, eles costumavam dizer e reconhecer que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Ou seja, a manipulação das informações ela é fundamental para que um exército consiga sobrepujar o outro. A teoria da guerra ela foi evoluindo ao longo do século XX para reconhecer que existem várias gerações de guerra. A guerra foi evoluindo ao longo do tempo. E nós vivemos hoje um momento em que a guerra é considerada de quarta geração, na qual a dimensão psicológica, a dimensão política e a dimensão social da guerra, esses, entre aspas, campos de batalha acabam sendo mais importantes do que a própria guerra militar. E há vários exemplos de exércitos que em guerra conseguiram vencer seu oponente militarmente, mas que, como perderam a guerra psicológica, a guerra política e a guerra social, eles acabaram perdendo a guerra como um todo e tiveram que se render. Um exemplo mais clássico do que estou falando são os Estados Unidos na guerra do Vietnã, mas há muitos outros. Para que se vença a guerra irregular, para que se obtenha a vitória política, que é a mais importante, é necessário, sem dúvida alguma, obter o apoio da população. Esse apoio da população ele é obtido, muitas vezes, com o auxílio de quem faz com que as informações e a própria cosmovisão das pessoas a respeito daquela guerra, a própria interpretação que as pessoas têm daqueles fatos que estão ocorrendo, obedeçam a uma determinada lógica narrativa. Então nós temos a narrativa do banditismo social, de Erich Hobsbawm. Nós temos uma estratégia de guerra subterrânea, estratégia de guerrilha, propaganda armada, até mesmo assistencialismo dentro de uma guerra é feito por algum exército combatente, alguma força combatente. O terrorismo também é uma arma de guerra que é utilizada justamente como propaganda. E essa guerra irregular, ela se caracteriza pela sua assimetria. A assimetria no sentido do que pode e do que não pode ser feito por um ou por outro lado. Numa guerra revolucionária, numa guerra em que existem forças irregulares combatendo contra forças oficiais, somente as forças oficiais têm obrigação de obedecer a algum tipo de ordenamento. Somente as forças oficiais elas são fiscalizadas por uma comunidade internacional, têm que obedecer a tratados e convenções sobre a guerra, têm que observar o direito humanitário. Ao contrário, os revolucionários, aqueles que exercem a guerra irregular como forças irregulares, como forças ocultas, às vezes até mesmo invisíveis, eles podem tudo. As forças oficiais não têm uma paridade de armas com as forças irregulares. E o próprio direito humanitário, que com ótimas intenções foi feito para regular situações de guerra conflagrada entre forças oficiais, ele pode ser utilizado como arma de guerra pelas forças irregulares contra as forças que são as oficiais e que devem, portanto, obedecer e podem ser sancionadas caso venham a descumprir os ditames do direito humanitário.
Há necessidade, segundo o próprio Alessandro Visacro, que é o general que escreveu o livro Guerra Irregular, que é um livro que eu recomendo, há necessidade de encarar esse falso vetor que comanda, o que informa o direito humanitário, que é a utopia vazia de erradicação das guerras. As guerras, assim como o ser humano, sempre continuarão acontecendo, cometendo atrocidades. Nunca nós nos tornaremos santos nesse vale de lágrimas. E o direito humanitário, ele busca uma perfeição inatingível e muitas vezes exige das forças combatentes e, sobretudo, das forças regulares, um comportamento que, se adotado, significa a sua própria ruína. O que gera esse tipo de realidade, essa guerra assimétrica? Gera uma situação em que as forças regulares, as forças oficiais, elas se enfraquecem. As forças irregulares se fortalecem. Se fortalecendo, elas vão crescendo. Crescendo, elas vão se infiltrando no próprio sistema. E acaba, ao se infiltrarem no próprio sistema, o corrompendo por dentro. Instaura-se, portanto, através de forças irregulares, organizações criminosas, dentro de um sistema que seria um sistema para funcionar de acordo com certas regras, um regime que se torna mafioso, um regime criminoso, que tem uma casca de legalidade, mas que no fundo, e bem escondido, ele exerce a ilegalidade e de uma certa forma, ou de todas as formas, ele vai acabar traindo aqueles que o regime representa, que é o povo. Deixa de ser o povo a fonte de todo o poder. Todo o poder emana do povo? Não mais. O povo acaba se tornando massa de manobra das mãos de um regime mafioso que, num grau de colapso ou de caos exacerbado, vai gerar um estado de bandidocracia. Somente quem é fora da lei ou quem não respeita a lei ou está acima da lei vai ter voz e vez diante de uma situação em que a população, o povo comum, resta oprimido. Se nós estamos em uma guerra irregular, que tem a sua dimensão política e a sua dimensão social, como dimensões que são mais importantes que o próprio campo de batalha e a própria vitória militar, existe um soldado que vai ser também o mais importante nessa guerra, que é o combatente principal, que é aquele que vai acabar definindo os resultados da guerra, que é o intelectual. O intelectual engajado, o intelectual chamado intelectual orgânico por Antônio Gramsci. O intelectual orgânico, como a própria palavra orgânico pode permitir deduzir, ele não tem uma consciência própria, ele não analisa as coisas com a sua própria cabeça, porque ele não é o cérebro que pensa, ele é um órgão. Ele é um órgão daquilo que o próprio Antônio Gramsci chamou de intelectual coletivo. O intelectual coletivo, sim, ele pensa. O cérebro dele é personificado por um grupo diminuto de pessoas que vão dizer o que é verdade, o que é verdadeiro, o que é justo. Vão definir o bem e o mal. Na verdade, é essa a função do intelectual coletivo, que será personificado na prática pelo intelectual orgânico. O Flávio Gordon, ao escrever o livro A Corrupção da Inteligência, ele estava se referindo exatamente a esses intelectuais. Não está falando que a inteligência, a capacidade cognitiva das pessoas somente está corrompida. Está também, por culpa dos intelectuais. Mas a palavra inteligência também tem outra acepção. É a acepção dos próprios intelectuais, ela vindo do russo intelligência, que são aqueles intelectuais que vão levar adiante ou formatar a própria visão de mundo das pessoas, que tem essa missão. Essa inteligência é que está corrompida no nosso país. Acaba corrompendo a capacidade cognitiva dos próprios intelectuais, acaba corrompendo a capacidade intelectiva da população que segue os intelectuais, de modo que se crie um abismo entre aquilo que as pessoas estão vendo, o cidadão comum está vendo, e a realidade. A realidade passa a não importar tanto quanto a visão de mundo dos intelectuais
e aquilo que eles propagam. É por isso que Flávio Gordon, na sua obra A Corrupção da Inteligência, estabeleceu uma sentença que eu considero lapidar, que é: há algo de muito errado quando a classe falante de um país só consegue dar ouvidos a militantes políticos e movimentos sociais, ou seja, ao povo organizado, permanecendo surda à sinfonia cotidiana do cidadão comum. Ou seja, movimentos sociais e povo estão em aspas aí. Por quê? Porque o movimento social, na realidade, dentro toda essa parafernália que foi montada, ele não é nada mais do que o braço ativista do intelectual coletivo, ou seja, dessa elite dirigente, elite intelectual dirigente que quer comandar tudo e todos.